Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde em Evidência aqui na tela da TV Nova. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência de sempre, nesse encontro que a gente tem todo sábado ao meio-dia aqui no canal 22.1. Muito obrigado pela sua audiência. Quero lembrar você dos nossos apoios. Conosco a ESA, Grupo LW, Líder Empresarial e Colégio São Domingos, juntos fazendo saúde em evidência para você. E eu lembro que a transmissão também acontece nas nossas redes sociais. Você acompanha na TV LW pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Instagram e também pelo nosso site www.tvlw.tv.br. Conosco no programa de hoje o Dr. Geibson Tárcio. Ele é médico generalista do programa Mais Médicos e também tem especialização em Medicina de Saúde da Família pela UFRN, é o nosso convidado do Saúde e Evidência de hoje. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, eu que agradeço. Agradeço a você o carinho da sua audiência e começamos o programa de hoje falando a respeito desse tema, aumento das doenças mentais em meio à pandemia, e a gente tem um VT, uma reportagem muito boa falando sobre esse assunto e você acompanha conosco. Além da pandemia do coronavírus, existe uma epidemia mental. É o que aponta o estudo feito por uma empresa de inteligência de dados entre março do ano passado e este mês, com mais de 100 mil brasileiros. Muitos e muitos relatos de estresse, de falta de dormir, de ataques de pânico, relações afetivas comprometidas, solidão. Os dados mostram que o medo foi maior no início da pandemia, quando não tínhamos tantas mortes como agora. Autor do livro O Trauma da Pandemia do Coronavírus, o psicanalista Joel Birman explica. A gente escuta aqui e ali frequentemente o seguinte discurso: nós estamos cansados do isolamento, né? A gente quer ir para a rua, né? A gente quer ir para a praia, a gente quer ir para o bar, a gente quer ir para a festa, né? Então, esse cansaço, ele é um sinal melancólico, ele é uma melancolia já, né? Esse cansaço não é um cansaço físico, ele é um cansaço psíquico gerado por essa melancolia. E diante dessa melancolia e desse cansaço, desse tédio que a gente está vivendo melancólico, o que é que muitas pessoas fazem? Elas começam a desafiar a morte. O estudo A Outra Epidemia apontou ainda que é necessário prestar atenção na saúde mental das mulheres. Elas estão mais sós, elas estão com mais carga de trabalho, né, a dupla e tripla jornada, né, elas têm mais preocupações, não apenas com elas e contágio próprio, mas com o de familiares. Né, elas estão também assumindo mais coisas das casas, né, e isso independente da classe social. É como se a gente tivesse um ritmo existencial de morte, onde a gente pode aceitar que pode morrer, e existe um outro em que a nossa vida é coartada como uma tempestade, um raio no meio da noite, que é o que acontece nessa pandemia e que é o que acontece nas guerras do ponto de vista das mortes que se dão militarmente no campo de batalha. Diante dessa dura realidade, os autores do estudo levantam uma pergunta fundamental. Como que você vai recuperar o país? A gente tem uma recuperação aí do país em uma população muito deprimida, né, em que você precisa da energia da população para a produção. E, na verdade, você tem essa população muito deprimida. Bem, doutor, mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui conosco. Eu queria que o senhor começasse comentando a respeito desse VT que a gente viu e a respeito, claro, do aumento dessas doenças. É algo que a gente tem visto, né, doutor? É verdade, a gente está com uma nova pandemia, né? Que é a pandemia das doenças mentais, e a gente vê muito aumento disso, evidenciando tanto na OMS como a outros níveis de saúde. Para você ter uma ideia, em 2019, antes da pandemia, a cada 10 atendimentos, 1 era sobre saúde mental. Hoje, a cada 10 atendimentos, 4 são de saúde mental. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, antes da pandemia, 20% da população brasileira tinha depressão. Hoje, eu acredito que isso tenha dobrado, acho que tenha triplicado, talvez. E 34% da população sofria de ansiedade. Hoje é muito evidente essas doenças, tanto a nível primário como secundário. São dados que mostram, de fato, o que a gente está enfrentando agora, né, doutor? E são situações que, infelizmente, a gente
conviver aí por um longo tempo, né? Sim, Efeitos a longo prazo, né? É verdade. Enquanto não tivermos uma vacinação completa, um suporte psicológico bem acentuado, essa população vai ficar vulnerável e a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tem que tratar, diagnosticar e apoiar e orientar, né? O senhor trabalha diretamente com posto de saúde, com comunidade, Sim. O senhor lida diariamente com isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa experiência diária do senhor, se o senhor tem visto isso na população, se as pessoas têm chegado lá, relatado esses medos, esses anseios, essas preocupações. Certo. O medo é frequente. Na UBS, o que a gente mais escuta é medo de morrer, medo da doença, medo de perder um parente. E isso tem interferido nos níveis de doenças de saúde mental, como a ansiedade, a depressão. Então, muita gente ansiosa. Muita gente ansiosa, tendo alguns mal diagnosticados e outros você evidencia mesmo que estão sofrendo e precisam de ajuda. E as pessoas também têm dificuldade para se abrir, né, doutor, com relação a esses sentimentos, né? Sim, porque a gente tem uma cultura de pensar que doença mental é frescura, é falta de fé, é mimimi, é uma série de acrônimos que falam por não ter a orientação adequada. E é por isso que o papel da UBS é orientar e fazer com que a população seja bem orientada e tratada adequadamente. Falando dessa questão e desse tema que a gente está abordando, são doenças mentais. Quais seriam essas doenças, doutor? Eu queria que o senhor especificasse quais são essas doenças que estão agravando aí nesse período. Veja só, o maior espectro de pacientes acometidos pelas doenças mentais são a ansiedade, que é o carro-chefe, a depressão. Tem até um estudo da Inglaterra que diz que da Organização Mundial da Saúde, publicado pela Inglaterra, diz que a depressão é a maior causa de falta de trabalho no mundo. As pessoas faltam, as pessoas perdem o prazer de trabalhar, e a gente tem acompanhado isso aqui. A ansiedade, a depressão e o transtorno pós-trauma estão muito frequentes na atenção básica. Muito atrelado à questão econômica, não só a questão sanitária, mas a questão econômica também afeta nessa questão. Né? Certeza, certeza. Os potencializadores são o desemprego, né? O aumento dos conflitos interpessoais, tendo em vista que agora muitas pessoas estão passando mais tempo juntos, aqueles conflitos que já existiam, mas cada um tinha seu trabalho, agora está aflorando mais, evidentemente. E alcoolismo, são todas coisas que convergem para isso, para esse aumento. Esses conflitos interpessoais, como o senhor mesmo falou, justamente por conta desse convívio maior dentro de casa, que acaba também aflorando essa questão da violência doméstica, que é um fator que tem aumentado também, né, doutor? Isso. E outras pessoas já tinham problemas psicológicos, já tinham doenças psiquiátricas não tratadas e não conhecidas, que afloraram através da quarentena, nessa pandemia. Essa questão do isolamento, da quarentena, junta tudo e isso aflorou agora, né? Isso é um potencializador. A diferença que o senhor vê com relação ao atendimento na UBS e a importância dela, que o senhor falasse a respeito disso, não só do atendimento prévio que o senhor tem, certo. Esse contato com as pessoas, né? Que o médico da UBS ele conhece praticamente todo mundo do bairro, né? É verdade, a gente cria um vínculo bem interessante. A UBS, o papel da UBS é ser resolutivo em 80% dos casos. Ou seja, a gente tem que ter um conhecimento amplo, conhecimento do paciente e de toda a trajetória de doença dele. A gente faz um papel de consulta rotineira, conhecendo as principais doenças do paciente. E a gente vê como ela vai mudando, a questão das doenças que vão aparecendo, as alterações que o paciente vai apresentando. Isso tudo favorece para a gente situar o conhecimento nas doenças de saúde mental. Existe um acompanhamento, né, como o senhor detalhou, na UBS com relação ao médico, o senhor é o médico da UBS e a equipe também que faz parte, enfermeiros. Queria que o senhor detalhasse isso também. Esse é um princípio do SUS, certo? É a longitudinalidade. Essa é uma característica do SUS, que cada médico colocado em um UBS, ele atende desde do bebezinho recém-nascido ao idoso. E, de acordo com o passar do tempo, esses pacientes vão crescendo, um atendimento continuado, e a gente vai fazendo essas avaliações e vendo quais as doenças surgem, quais não surgem, e tudo isso a gente vai acompanhando ao longo do tempo. Doutor, a gente tem mais uma participação aqui no nosso programa, que é do doutor Alexandre Salles.
Ele é um dos diretores daqui da Faculdade de Medicina do Sertão e ele fala a respeito disso também, da parceria que a faculdade tem. Os alunos vão atender em algumas UBSs aqui do município. Doutor Alexandre, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Tiago, e todos que acompanham o Saúde em Evidência. Hoje a gente vai falar um pouquinho da relação que a Faculdade de Medicina do Sertão tem com a atenção primária, com as unidades básicas de saúde. No desenho do nosso curso, os estudantes, desde o primeiro semestre, eles começam a ter estágios nas unidades básicas de saúde aqui do município de Arco Verde, acompanhados de um professor. E nessa disciplina, nesse módulo que chama Integração Ensino Saúde Comunidade, ou IESC, eles vão para lá e vão conhecer toda a dinâmica, como é que funciona a unidade básica de saúde, acompanham os agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares e aprendem como que funciona a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Doutor Alexandre falou algo interessante. Porta de entrada, é isso mesmo? Eu queria que o senhor explicasse sobre esse termo que o doutor deixou aí. Certo. O SUS, ele possui, dentre a UBS, a urgência e a emergência também como porta de entrada. Como eu falei, tudo inicia na UBS. Todas as demandas começam na UBS. A UBS ele tem o papel principal da UBS, a prevenção e tratamento das doenças. Só que a gente, através da UBS, a gente norteia onde o paciente deve ser atendido. Não é uma espécie de triagem, só que a gente vai fazer o tratamento, vai fazer o diagnóstico, vai fazer a prevenção, com toda a equipe, vacinação, tudo mais. Mas, a partir da UBS, a gente refere pacientes, se necessário, para o hospital, para especialistas, tendo a UBS sempre como porta de entrada. Como é que funciona, doutor, para que quem está nos assistindo entenda melhor? O senhor é médico generalista, a pessoa chega com algum desses sintomas aqui, doenças mentais, chega lá expondo medo, frustração, certo. Receio. Qual é o procedimento do senhor? O senhor indica para outro profissional? Como é que faz? Veja só, a gente procura resolver, a gente não indica tudo, a gente não é só triagem. A gente faz o seguinte, a gente descarta outras causas. As doenças mentais, elas são diagnósticos secundários. Primeiro tem que se avaliar o perfil metabólico, tem que se avaliar uma doença secundária que esteja causando esses distúrbios mentais. E só após a gente pode, como médico, dar o diagnóstico e fazer o tratamento. Tendo em vista casos e casos. Há pessoas que realmente necessitam de ajuda por um especialista e a gente faz o chamado referenciamento e depois há um contra-referenciamento, que o especialista reencaminha para a UBS, onde ele vai ficar sendo avaliado e orientado pela equipe da UBS. Cada caso funciona, então, de uma forma individual. A equidade do paciente é outro princípio doutrinário do SUS. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço sempre o carinho da sua audiência aqui no canal 22.1. É todo sábado esse nosso encontro, sempre a partir do meio-dia. E você também pode acompanhar a reprise toda quinta no canal N2 Educação a partir das 8 horas da noite. Se quiser assistir depois, fica disponível nas nossas redes sociais,
Facebook, YouTube, Instagram da TV LW, e você também pode acessar o nosso site www.tvlw.tv.br e assistir o Saúde em Evidência a hora que você quiser. Conosco, a ESA, Grupo LW, Líder Empresarial e Colégio São Domingos, juntos fazendo consultório em sua casa. Doutor, a gente tem mais uma participação para trazer aqui para o Saúde em Evidência. A gente tem a doutora Fernanda Oliveira, ela é psicóloga, e vai falar também um pouco a respeito dessa questão do aumento dos casos de doenças mentais, o que ela tem visto no consultório. Doutora Fernanda, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Tiago, e todos que acompanham o Saúde em Evidência. Quando a gente fala sobre emoções, né, sobre saúde mental, a gente compreende que as emoções fazem parte da vida, né? Então, todos nós sentimos ansiedade, medo, alegria, tristeza, né? Só que estamos vivendo num momento atípico, né, da pandemia. E aí, consequentemente, as emoções elas começam a desenvolver de uma outra forma, né? Assim, cada um está sendo afetado da sua maneira. E aí, o que acontece, né? Nesse momento atual, as emoções elas têm falado mais alto. Então, assim, os quadros de ansiedade têm aumentado, né, consideravelmente. Né? Quem já passava por situações emocionais como quadro depressivo, ansiedade, pânico, né, intensificou mais, né, em relação o momento atual que estamos vivendo. Então, a busca também, assim, por profissionais de saúde, como psicólogos, psiquiatras, também estão aumentando muito, né? Porque é aquele momento em que o olhar para a saúde mental está começando a ser prioridade. O que antes, né, muitas vezes não era. Algumas pessoas procuravam, algumas pessoas conseguiam cuidar da mente e corpo, porque ambos, né, eles são indissociáveis, mas aí hoje a gente vê a procura bem maior, né, aqui no consultórios psiquiátricos, né, a demanda tem sido cada vez mais intensa, né, e nós estamos aqui buscando acolher, ajudar essas pessoas que têm buscado os atendimentos. Né? Muitos com medo, com insegurança, né? Com a insegurança para o futuro, como é que vai ser o dia de amanhã, né? Que é justamente o que traz essa questão da pandemia do Covid-19, né? O medo, né? Assim, hoje estamos aqui e aí amanhã, né, as pessoas que estão morrendo, então muita gente perdendo familiares, perdendo amigos, né? E isso está sendo bem insuportável, né, para cada um que tem buscado os atendimentos. Bem, doutor, eu queria que o senhor comentasse também um pouco a respeito da fala da doutora Fernanda. Ela finalizou falando a respeito das percas, também machuca muita gente, né? E é gatilho também para algumas dessas doenças, né? Isso. O ser humano é um ser biopsicossocial. A gente está inerente a emoções, sendo elas boas ou não. A ansiedade, a depressão, a tristeza são emoções que pertencem a nós, seres humanos. Só que como elas estão aumentando devido a problemas relacionados, principalmente com a pandemia, como mortes, perda de amigos, familiares, medo, isso tudo vai desencadear os problemas de saúde mental que a gente está tratando, mas que tem que ser bem reconhecidos e, para isso, a população tem que ser muito bem orientada. Nós comentávamos aqui, antes da gente começar a conversar, a respeito disso, né, doutor? Que a Covid ela tem algumas particularidades com relação ao paciente ficar sozinho na UTI, não ter contato com ninguém. Tem a questão também da família, quando acontece o óbito, não pode velar, não pode ter todo aquele processo que é natural para o luto. Isso também machuca bastante e é também outro gatilho para algumas dessas doenças mentais. Né? É uma doença muito desumana, tendo em vista que a pessoa não pode dar um abraço, não pode chegar perto. Tem pacientes que choram, que vão na UBS, porque referem que fazem 1 ano que não vão ver os pais, porque sentem a necessidade. O senhor escuta isso lá no atendimento também? A gente escuta isso. Entendeu? Isso tudo interfere na saúde mental do ser humano. Não, como você falou, não poder enterrar um parente, que é isso? Entendeu? Não poder prestar a sua última homenagem. Isso é muito degradante assim, para a saúde mental. Se a gente não tiver uma boa orientação, uma boa
educação mental, a gente tendencia a ficar com esses problemas mesmo. Eu queria que você comentasse também a respeito das pessoas que já tiveram a Covid. Tem gente que teve a Covid, que passou por todo aquele processo de UTI e também saiu com traumas, né? Isso. Saiu com problemas assim. Isso é o transtorno pós-traumático, né? Que ele é decorrente de algum trauma que aconteceu. E essas pessoas referem que, ao sair do leito de UTI, foram entubados, eles não estão conseguindo dormir, eles não conseguem socializar, toda vez que eles pensam naquilo, remetem à mesma dor, remetem àquele sofrimento. E isso tem tratamento. Eu quero deixar bem claro que isso é passível de tratamento. E a gente está lá para orientar e para tratar essas pessoas, assim como dar o apoio necessário. E qual seria esse tratamento, doutor? O tratamento, dependendo do grau, com a medicação, a gente faz uma psicoterapia, a gente faz um sistema de matriciamento com o NASF, com psicólogos, psiquiatras, e a gente orienta, dependendo do tipo de transtorno, a gente passa a medicação. Não adianta citar medicamentos porque o pessoal não vai entender, mas o mais importante é saber que a UBS tem aporte para isso, o suporte necessário para isso. A gente pontuou aqui algumas questões e eu queria que o senhor falasse a respeito de cada uma delas. Primeiro é a questão da ansiedade. O que é a ansiedade? Quais são as características dela? Certo. Ansiedade, todos temos. Como eu falei, é uma emoção humana, certo? Mas só que o medo exacerbado, a preocupação exacerbada, tem pacientes que referem taquicardia, que é a palpitação, sudorese, não dormem, isso tudo influencia isso tudo remete a um processo de ansiedade. Tendo em vista que o diagnóstico é clínico, não se faz através de consulta de internet, tem um site que você coloca os dados e diz se você está com ansiedade ou não. Isso não existe. O tratamento é clínico e o diagnóstico também é clínico. Por isso a necessidade de procurar um médico, se você sentir nesses sintomas. É importante frisar isso, né, doutor? Isso. Que às vezes o desespero faz as pessoas buscar meios que não são os corretos, né? É verdade. O Google hoje é o maior médico de todos, né? Para algumas pessoas. E com relação à depressão, se o senhor pontuasse também a respeito, o senhor falou sobre a ansiedade e a depressão. Depressão se caracteriza por uma tristeza constante, uma perda da vontade de viver, uma anedonia, né, que é a perda do prazer pelas coisas antes que faziam sentido para você. Eu não sirvo mais de nada, eu prefiro morrer. E essa depressão, ela é uma doença psiquiátrica crônica. Não é uma tristeza de um dia porque você perdeu um parente e vai ficar 2 semanas triste e melancólico que vai ser diagnosticado com depressão. É um diagnóstico sério, clínico, mas que ela não tratada, ela pode potencializar para uma tentativa de suicídio. Por isso tem que se cuidar e procurar ajuda logo, logo. Ainda existe muito preconceito, né, doutor? Tem gente que fala que é besteira, usa até termos para justificar essa questão da depressão, mas a gente precisa bater nessa tecla, é sério, né? É sério. A depressão é uma doença séria que mata, de alta comorbidade e de alta mortalidade. Ela deixa sequelas, as jovens, eu trato jovens, que hoje não têm uma vida normal, têm sequelas graves devido ao tratamento tardio, e que se tivessem procurado cedo, feito as orientações corretas no início da doença, hoje estariam normais. Seria essa a próxima pergunta que eu faria, com relação à faixa etária. O senhor lida diretamente com o público nos postos e atende essas pessoas. O que é que o senhor tem visto com relação à faixa etária das pessoas que têm apresentado esse aumento das doenças mentais? Ótima pergunta. Porque antigamente, pré-pandemia, a doença era cometida mais mulheres, jovens, numa faixa etária entre 20 e 40 anos. Hoje a coisa mudou. Hoje idosos têm muita depressão. Hoje crianças têm depressão, para você ter uma ideia. Entendeu? mas continua mais frequente em mulheres. A proporção é de 2 mulheres para 1 homem. E geralmente acomete a faixa entre 20 e 40 anos. Mas agora aumentou, num sentido geral, esse processo de depressão. Como está sendo difícil para as crianças também, né, doutor? Todo esse período sem contato com outras crianças do mesmo top, da mesma idade, escola também, tudo sem poder aquela rotina normal. O senhor já tem atendido crianças no posto de saúde? Sim, eu tenho atendido. Os sintomas não são caracterizados igualmente aos de nós adultos, porque eles não sabem informar, né? Se expressar, mas né? os pais, com o auxílio dos pais, a gente sim tem atendido crianças assim,
com medo de sair, com medo de ir para a escola. Isso tudo acontecendo nesse período, devido a essa Como é que doença. lida para ajudar essas crianças e esses pais também, doutor? Como é o procedimento? Orientação, primeira coisa, orientação e psicoterapia. Aí é onde entra o matriciamento, que a gente chama, né? A gente convoca psicólogos, mostra, apresenta o quadro. No caso, se precisar de medicação, o psiquiatra está lá para nos auxiliar também, entendeu? Existe uma série de interação da UBS com o NASF, com o psiquiatra, com outras especialidades. Essas crianças também chegam a alguns casos de ter que usar medicação também ou não? Conheço uma que usa. Não vou falar o nome aqui porque não. Mas eu conheço uma que usa. Faz uso, tem 12 anos e faz uso sim de medicação. Mas o quadro dela, além da depressão, está associado a outras doenças psiquiátricas também. Que também desencadeiam, né? No caso. Isso, que potencializam. Potencializam tudo isso que a gente tem visto. Com relação à vacina, doutor, a gente vê que a ansiedade também gira em torno disso, né? De vacinação, de chegar para os públicos mais jovens, porque vários pais estão preocupados também, porque vão ser os últimos grupos a ser vacinados, né? Bem, a vacina, como a gente está vendo, está acontecendo, a conta gotas, como alguns dizem, mas está acontecendo. A esperança da gente é que todo mundo tome essa vacina, chegue. Existe uma promessa do Ministério da Saúde que até dezembro, mais de 80% da população nacional vai estar vacinada. E eu espero que sim, eu sou um adepto a essa ideia, eu acredito sim que possa acontecer, e que já existem estudos, por exemplo, a vacina da Pfizer, que pode ser administrada em crianças acima de 12 anos. Muita gente ansiosa pela vacina. Muita gente ansiosa pela Posto de vacina. saúde, o que é que o senhor tem visto diariamente? Muita procura. E agora que estão vacinadas com comorbidades, aumentou a procura para a gente preencher a autorização para eles vacinarem. As pessoas estão nessa questão de saber quem é que vai ser, quem é que não vai ser, né? Isso. Procurando isso. Com relação aos idosos, o senhor tocou no assunto dos idosos com depressão. Praticamente a maioria dos idosos já está vacinada e está com essa questão. Mas tem a preocupação dos idosos com o restante da família, né? O senhor tem visto isso também? Exatamente. Com perda de amigos, as doenças já que os idosos apresentam, as comorbidades que eles apresentam, potencializam também esse processo de depressão. Tá certo? Mas é isso. Distanciamento da família, perda de familiares, isso tudo potencializa essas doenças. A doutora Fernanda também falou na participação dela do aumento da procura nos consultórios, né? Principalmente ela que é psicóloga, ela tem visto esse aumento e essa demanda de atendimento. Isso tem sido sério, né, doutor? Sim, sim. Hoje a procura por psiquiatra, psicólogo está bem acentuada. Tanto é verdade que o aumento da demanda de prescrição para encaminhamento de psiquiatra, a gente já quase não tem vaga. Porque tem um limite. Tem vagas. Isso, tem um certo limite diário, entendeu? Mas o psiquiatra... A demanda é grande, Isso, né? A demanda é grande. Ele não só atende o meu posto, ele atende vários postos, entendeu? E isso sobrecarrega, como tem sobrecarregado todos os profissionais de saúde, né? Tem chegado isso... Né? É como o senhor falou, é a porta de entrada dos postos de saúde. Vê tudo o que acontece e essa questão da violência que também aflora por conta de tudo que o senhor já falou também no primeiro bloco a respeito disso. Com relação a esse transtorno pós-traumático, eu queria que o senhor também falasse mais a respeito dos familiares. Tem os parentes que acompanham todo esse processo do familiar que foi para a UTI, que passou por toda aquela situação grave. Como é que fica a vida desses parentes também com relação a isso? Olha só, o transtorno pós-traumático está mais associado ao próprio paciente. Os familiares, eles geram mais aquele quadro de ansiedade, de medo, até de depressão. Mas, como eu te falei, o transtorno pós-traumático, em pacientes que tiveram na UTI, tiveram entubado, ele é passivo de tratamento e a UBS está de portas abertas para auxiliá-los. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas.
Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço sempre o carinho da sua audiência e lembro sempre, claro, você pode acompanhar nas nossas redes sociais. Destaco sempre para você Facebook, YouTube, Instagram da TVLW e também o nosso site. Acesse www.tvlw.tv.br e assista o Saúde em Evidência a hora que você quiser. São vários assuntos, vários temas, vários profissionais de relevância que vão trazer muitas dicas e orientações importantes para você. Conosco, a AESA, Grupo LW, Líder Empresarial e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo Saúde em Evidência, consultório em sua casa. Doutor, a gente tem mais uma participação. Dessa vez é o doutor Álvaro Neves, ele é secretário de Saúde aqui de Arco Verde e vai falar um pouco a respeito da estrutura dos CAPs. Olá, Tiago. Olá, telespectadores do programa Saúde em Evidência. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre esse tema tão pertinente, tão atual. É fato que em um mundo onde fomos privados do nosso direito de ir e vir, e diga-se de passagem, de forma necessária para combater a pandemia, onde fomos privados, das nossas relações sociais, e sabemos que isso também faz parte das diretrizes, dos planos que foram estabelecidos pela saúde no mundo, pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, evitar aglomerações. É fato que em um mundo onde não podemos mais abraçar, pelo menos por enquanto, até passar essa pandemia, esse cenário vai nos deixar algumas sequelas. Isso é inevitável, é fato que quando a gente está numa condição como essa, principalmente de um planeta completamente modificado, neste cenário onde batizamos de novo normal, muitas pessoas são acometidas por várias doenças, e principalmente as doenças que atacam a nossa mente ou a nossa saúde mental. Segundo os dados da própria OMS, o Brasil é um país que tem grande número de pessoas com depressão. E, além disso, essas doenças, ou essas situações são também um gatilho para desenvolver tantas outras doenças, que são provocadas, a ansiedade, a síndrome do pânico e tantos outros problemas que são consequências desse isolamento que fomos impostos, porque foi uma condição de imposição à natureza, à pandemia e tudo aquilo que estamos vivenciando. De fato, é um momento muito desafiador para todos e precisamos ter força para superar. Portanto, precisamos ter muita inteligência emocional, muita cautela, muito cuidado com a nossa saúde mental, ocupar a nossa mente. Já diz um ditado popular, mente vazia é a oficina do diabo. Então vamos ocupar a nossa mente com coisas boas, com boas energias, com boas perspectivas e, acima de tudo, procurar outros meios de se associar, através, por exemplo, das redes sociais, de programas onde eu possa interagir com a minha família, com os amigos, de forma online, de forma remota, estudar, manter a nossa mente ocupada. Isso é importante. O município de Arco Verde hoje conta com alguns CAPs que ajudam as pessoas que estão precisando nesse momento. Nós temos o CAPS A2, que dá esse apoio, e também temos o CAPS AD,
né, que é o CAPS de álcool e drogas para as pessoas que, na verdade, estão aí de forma, foram acometidas pelo vício, né, de forma abusiva e precisam de tratamento mental. Sabemos que é um momento onde todos precisamos nos ajudar e manter a calma, a tranquilidade dessa hora é a coisa mais importante. Claro que não é fácil, não é fácil manter a calma, principalmente em um mundo onde estamos vendo parentes, amigos, colegas, conhecidos indo embora, sendo levados por essa pandemia tão devastadora. Mas é por isso que agora esse momento exige calma, para que a gente possa fazer a vacinação, para que possamos nos imunizar e passar e superar esta fase, porque um dia isso vai passar. Mas precisamos, nesse momento, da ajuda de todos e manter a calma, a paciência, embora em um mundo difícil, onde os fatores socioeconômicos também foram afetados e isso também afeta a nossa mente, o nosso comportamento, é de fato um desafio. Mas vamos confiar em Deus e vamos confiar também na ciência e nos profissionais de saúde que têm lutado diariamente para nos ajudar. Um forte abraço a todos. Bem, doutor, a gente viu a participação do doutor Álvaro aí falando a respeito disso e ele encerrou falando a respeito também dessa questão dos profissionais de saúde. E a gente sabe que tem uma síndrome também que é um problema que acomete os profissionais de saúde que estão aí nessas cargas de trabalho exaustivas em meio à pandemia também. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. É verdade. A exaustão mental e física que a gente da linha de frente está inserido aflorou muito agora e está bem evidente, principalmente em médicos, plantonistas, em UTI, intensivistas, está muito evidente, muito escancarado. Tendo em vista o baixo número de tais profissionais, potencializou cada dia, potencializa mais ainda. Mas existe tratamento, só que para tratar, de fato, tem que se afastar do trabalho. E a gente está com tão pouca pessoal habilitado para isso, que tem potencializado essa síndrome. O material humano está escasso, né? Bem escasso, principalmente intensivistas. Principalmente intensivistas. Isso, a gente tem uma baixa quantidade de médicos nessa área aqui no Brasil. E são os que lidam diretamente com a UTI, com aquela toda estrutura completa, né? Não só os médicos, como enfermeiros e plantonistas, todo mundo que trabalha nos serviços terciários, são os hospitais de referência, estão com essa sobrecarga de trabalho. Como atender essas pessoas também, doutor? Como ajudá-las com esses transtornos mentais que vão surgir, que estão surgindo? Porque alguns até, porventura, podem se desestimular com a carreira, com o lado profissional também, se afastar. Isso também acontece, né, doutor? Acontece. Esse tratamento na maioria das vezes, medicamentoso. O paciente o profissional tem que procurar uma ajuda de outro profissional, principalmente um psiquiatra, e ele vai tratar de acordo com o grau de exaustão que esse paciente tem, e férias, e ocupar a cabeça, tudo que o secretário falou tem forte relevância, porque a gente está no meio onde a gente, principalmente eles, estão totalmente inseridos naquele contexto de morte, de doença, de altos níveis, e tem que se afastar um pouco disso para ter um desestresse, pelo menos diminuir a exaustão mental. Doutor, eu queria que o senhor falasse diretamente para a pessoa que está nos assistindo agora com relação a isso. O senhor até tocou no assunto a respeito da dificuldade das pessoas se abrirem, de chegar e procurar o profissional e relatar essa situação. Para essa pessoa que não tem essa habilidade e não quer se abrir, é importante, é fundamental a família, né? O familiar que está em volta. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância desse familiar para dar esse direcionamento também para que as pessoas procurem ajuda. Certo. Se você se enquadra no que foi falado aqui, em relação a aumento da tristeza por muito tempo, em relação à ansiedade, com insônia, com tudo que foi falado, os sintomas que foram falados aqui, procure orientação. Procure orientação, não procure na internet. A internet não lhe ajuda. O que lhe ajudará vai ser um profissional de saúde habilitado, ok? E se você tem um familiar nesse contexto, por favor, toda a UBS está de portas abertas para receber, cada um com seu profissional capacitado, e a gente está aqui para ajudar e para tirar dúvidas. A primeira coisa que tem que se procurar é orientação.
O doutor Álvaro falou a respeito dessa questão dos CAPs. Eu queria que o senhor falasse também a respeito disso, já que o senhor lida diretamente aí com a questão da saúde pública, a importância também desses CAPs para esse atendimento. Os CAPs são serviços que fazem complementação da UBS, onde profissionais como fisioterapia, como psiquiatras, psicólogos atendem, entendeu? E é muito importante para a manutenção da saúde mental. Inclusive o de álcool e drogas, né, que é para pessoas que fazem terapia, e tem toda uma série de profissionais ligados a isso, fazendo psicoterapias e ajudam muito na questão de não medicação. A gente trabalha com a medicação e eles fazem o complementariedade com psicoterapia e outras atividades recreativas. Essa questão das drogas e do álcool acaba sendo refúgio para muita gente. Sim, né? Sim. E tem aumentado muito devido ao isolamento, né? Elas potencializam as suas doenças mentais, principalmente o álcool. O senhor tem visto isso diariamente? O senhor trabalha no bairro, UBS, lida com comunidade carente, tem visto isso? Isso. O número de alcoolistas tem aumentado muito, tendo em vista que o álcool é um neurodepressor, tem afetado mais ainda a saúde mental das pessoas. E como evitar, doutor? Como é que a gente pode evitar essas doenças, essa ansiedade, depressão, esses sintomas? Quais são as dicas, as recomendações que o senhor dá para que a gente possa, de fato, evitar que essas coisas aconteçam? Eu acredito em duas vertentes. A prevenção primária, que é atividade física, respeitando sempre as normas sanitárias, com uso de máscara, distanciamento. Tem estudos provando que a atividade física ela ajuda a combater todas as doenças mentais e psicossomáticas, entendeu? Atividade física, uma boa alimentação, certo? Uma leitura diária, procurar interagir com pessoas positivas, não escutar só coisas negativas, procurar sites, interagir com pessoas através de webcam, de videochamada, entendeu? Isso tudo ajuda a se aproximar de quem a gente gosta, de quem a gente faz bem, quem faz bem para a gente. E na outra vertente é a prevenção secundária, que é como diagnosticar precocemente e tratar precocemente com um profissional habilitado. Por isso a necessidade, a importância de ir para a UBS caso apresente algum sintoma. Pontuando essas primeiras dicas que o senhor deu com relação à atividade física e alimentação, quais seriam as atividades físicas? Qual seria a alimentação? Bem, a alimentação é uma alimentação saudável, né? Uma alimentação que não vá piorar a sua condição. Produtos industrializados, comer alimentos saudáveis, frutas, verduras, uma alimentação balanceada. Em relação à atividade física, uma caminhada de meia hora por dia, durante 5 dias da semana, ela está provado que isso aí baixa seus índices de colesterol, triglicerídeo, glicemia, e aumenta a liberação de endorfina, que é o hormônio do prazer. Isso tudo contribui para uma melhoria na sua, tanto no físico como mental. Isso é um ciclo, então. Isso é um ciclo. Como eu falei, o ser humano é um ser biopsicossocial. Profissional de saúde, o senhor também o senhor lida diariamente com isso. Com relação à sua vida, à sua casa, como é que o senhor tem visto isso também? Porque a gente tocou no assunto do profissional de saúde, da questão da saúde mental e dos efeitos que eles estão sofrendo. Com relação ao senhor, como é que o senhor tem visto também para passar por essa situação? Deixa eu exemplificar melhor a pergunta. Como é que o profissional que lida atendendo as pessoas com problemas mentais, como é que ele passa, como é que está a mente dele, a serenidade para poder atender, para poder contribuir? A principal coisa é interagir. Eu acredito que a gente aqui tem um grupo de médicos em Arco Verde, a gente interage casos, desafios, a gente interage entre si, interage com familiares próximos. No meu caso, eu passei muito tempo sem ver meus pais, porque eles não tinham vacinado ainda. Agora que vacinaram, eu comecei a revê-los. Minha esposa é médica também, eu interajo com ela. Isso, assim, é troca de informações. É se abrir para o outro. As doenças mentais são totalmente potencializadas através do silêncio. A arma de tratar é conversar, se abrir. Essa imagem, então, que a gente está vendo aqui ilustra bastante, né, com relação à questão da solidão, que muitas pessoas se isolam, ficam dentro de casa, ficam presas no quarto, abrem mão da vida por conta desse agravamento, né, dessas doenças. Isso. Essa imagem aí remota a posição fetal, que é quando a gente estava no útero da mãe. Geralmente está associada a pacientes bem depressivos, bem anedônicos. É bem simbólica, então. Isso, bem simbólica.
Geralmente a gente fica assim por conta dessa questão, né? Alguns, porque assim, essa é um sinal semiológico. Eu queria que o senhor explicasse justamente isso, essa questão da posição. É um sinal semiológico. Essa posição nos remete ao útero materno, onde a gente é um lugar tem abrigo, de segurança, né? onde tem a segurança, entendeu? Ela geralmente está relacionada quando a gente está 100% de tristeza, depressão. Com relação ainda a esses transtornos mentais, doutor, a gente vê também que há uma epidemia paralela. O senhor também vê essa questão do aumento dessas doenças mentais como uma epidemia paralela ao coronavírus? Sim, sim. O Covid não só trouxe problemas respiratórios, não só trouxe problemas que denotam como... Tem vários sintomas, certo? As maiores causas dos problemas respiratórios da Covid e outros os problemas que a Covid trouxe foi os distúrbios mentais. Existe uma pandemia, existe um crescimento exacerbado das doenças mentais e, pós-pandemia, a gente vai ter que lidar com esses resultados, vai lidar com essa sobrecarga que vai haver no Sistema Único com esses problemas mentais. Existe, sim, uma pandemia paralela. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na ESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a ESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço o carinho sempre da sua audiência. Faço questão de frisar que você é muito importante para nós e agradeço o carinho desse encontro semanal. Todo sábado ao meio-dia, aqui no canal 22.1. Eu lembro que nas quintas-feiras o programa é reprisado no canal N2 Educação a partir das 8 da noite e também fica disponível nas nossas redes sociais e no nosso site. Nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e pelo site www.tvlw.tv.br. Conosco, a ESA, Grupo LW, Líder Empresarial e Colégio São Domingos. Doutor, a gente tem mais uma participação, dessa vez. Doutor Pedro Gabriel sempre participa conosco, manda seu recado, a sua palavra, a sua exortação, sempre muito pertinente e sempre muito construtiva aqui para o nosso programa. Doutor Pedro, seja bem-vindo. Olá, Tiago. Olá, ouvintes da TV LW, da TV Nova Nordeste, afiliada da TV Cultura. O que há em mim é, sobretudo, cansaço. Sim, um cansaço. Não disto, não daquilo, mas um cansaço, não de tudo, nem sequer de nada, cansaço, a si mesmo, ele mesmo, cansaço, um supremíssimo cansaço, íssimo, cansaço. Tiago, com essas palavras, Fernando Pessoa, o poeta português, abre a sua obra Édita, palavras que já possuem mais de 100 anos e que caem como uma luva para esse momento em que todos nos sentimos cansados. O relato das pessoas durante o isolamento social, durante a expectativa da finalização dos efeitos do coronavírus, nos contam de um grande cansaço, mas também de ansiedades, também de medos, também da impossibilidade do segmento e do cumprimento da rotina. Eventos que somados podem ser resumidos em uma única palavra: estresse.
Se o estresse ele pode ser traduzido justamente por aquele mal-estar e aquele excesso de energia depreendido desse esforço de adaptação, podemos deduzir com razoável certeza que tentar manter as nossas rotinas o mais estáveis possíveis, incluindo horário de dormir, horário de acordar, manter o nosso trabalho constante, sem acúmulos, é parte importante para a construção de uma saúde mental. É parte importante, inclusive, da sabedoria, saber identificar quais situações, quais experiências são massacrantes para o nosso coração, a fim de evitá-las. Se o contato com as notícias, com os números relativos à doença, for demasiadamente massacrante para você, não há mal nenhum em dessas coisas se afastar, a fim de preservar a sua saúde, a paz do seu espírito. Mas, sobretudo, é importantíssimo saber quando pedir ajuda e a quem pedir ajuda. Ajuda que pode ser solicitada a um amigo por meio de uma ligação telefônica, ao seu esposo, à sua esposa, a um familiar ou a um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, alguém da área de saúde que possa lhe orientar e acender algum luzeiro diante de algum eventual escuro que se avizinha do seu coração. Um antigo ditado medieval dizia: Vel sole, ai dos sóis, não se isole. Entretanto, não se isolar não significa se afundar em telas, redes sociais ou experiências que nos agitam mais do que nos pacificam. Felizmente, Tiago, temos visto crescer um número galopante de depressões e ansiedades diretamente ligados ao uso excessivo de redes sociais e de telas. As redes nos oferecem uma quantidade de informação impossível de ser assimilada na sua totalidade, muito mais coisas do que somos capazes de tragar, de assimilar, de compreender, de receber. Estamos todos empanturrados, ofegantes, sufocados de tanta informação. Se é verdade o que disse o poeta, que o coração humano é um labirinto, não haverão de funcionar receitas ou promessas de felicidade. Entretanto, uma boa noite de sono, a presença sólida de um amigo e um pouco de poesia pode fazer muito pela sua saúde. Somos produto direto das nossas escolhas e das experiências que elegemos para compor o nosso dia, a nossa vida, a nossa experiência de estar neste mundo. A saúde mental não é algo que cai do céu como um trovão num dia de chuva, mas algo que se constrói todos os dias. O Epicuro de Samos, filósofo grego do século III a.C., ele nos diz o seguinte, que não compete ao sábio acreditar nem na sorte, nem no destino, nem no acaso, nem na determinação, somente na sua liberdade de construir-se e de mudar tudo aquilo que está à sua volta. A você que nos ouve, se a sua saúde encontra-se abalada, ainda é tempo e é bem possível cuidar melhor do seu dia, da sua vida, das suas ideias, da sua saúde. O coronavírus é uma história cujo final ainda está por ser escrito. Na inexistência de um final melhor, que copiemos aquele escrito por Mário Quintana, poeta gaúcho, quando disse: ai de ti, ó velho mar profundo, eu sempre venho à tona de todos os naufrágios. A você que nos ouve, desejo as boas escolhas capazes de construir essa grande saúde e trazer de volta o seu coração de qualquer eventual naufrágio. E te passo a palavra, Tiago, com o meu sorriso, o meu apreço e a saudade dessa terra linda chamada Arco Verde. Obrigado, doutor. Obrigado pelo carinho de sempre. Doutor, eu queria que o senhor comentasse a respeito dessa fala do doutor Pedro. Ele pontuou bem a respeito dessa questão de organizar a vida, de trazer pensamentos positivos, né? Eu queria que o senhor falasse. Grande poeta. Como se foi dito, a quebra da rotina familiar foi o que mais agravou essas condições mentais. O estresse do dia a dia, o aprisionamento das ideias em relação ao isolamento social, ela tem agravado cada dia isso mais. E é um processo de reconstrução, como ele falou. É um processo que a gente tem que aprender todo dia uma nova coisa, todo dia uma nova medida de fugir desse estresse, todo dia uma nova orientação para tentar melhorar a nossa saúde mental, tendo em vista que a pandemia não passou, mas que vai passar, se Deus quiser. A gente tem que aprender a se adaptar ao meio, principalmente nesse meio onde a rotina familiar mudou-se, onde o isolamento social é evidente, é necessário, e onde o direito de ir e vir ficou
um pouco frustro. Muitas pessoas ficaram também complexadas, né, doutor, com todas essas questões, essas medidas, né? Máscara, gel, distanciamento, tudo isso também são fatores que desencadeiam, né, doenças mentais se não tratadas. Isso. Máscara é altamente necessária. A máscara esquenta, mas o tubo endotraqueal é muito pior. Mas são medidas sanitárias que visam o bem-estar de nós, seres humanos. A gente tem que pautar no âmbito da adaptação e levar as coisas a sério. Porque o que eu vejo muito é que as pessoas só levam a sério quando um familiar é acometido, quando um parente morre, quando um amigo próximo morre, entendeu? A gente não pode esperar as coisas acontecerem com próximos para a gente tomar as medidas necessárias. E é muito complexo, como o senhor bem frisou durante todo o programa, é necessário buscar atendimento, né? Que a gente não pontuou, mas tem tanta coisa, questão de distúrbio de humor, bipolaridade, fobias, estresse, tudo isso que são essas doenças mentais e que vão aí se estender por muito tempo. Né? As doenças psiquiátricas são amplas, é uma ampla gama de doenças, cada uma com seu padrão, seus sintomas característicos, mas que são todas tratáveis, todas, se diagnosticadas em tempo correto, são passíveis de tratamento e de vida normal para o paciente. O doutor também frisou boas amizades, né? Fundamental também. Exatamente. O senhor até tocou no assunto num bloco anterior a respeito disso, né? Sim, boas amizades, pessoas positivas, pessoas que não só falem de morte. A pandemia existe, as mortes existem, não podem ser negligenciadas. Mas só falar disso, há pessoas que não conseguem. Há pessoas, por exemplo, que não têm saúde mental para todo dia estar assistindo um jornal que menciona as mortes. Se você faz parte desse contexto, não assista. Assista outra coisa, assista um filme, uma Netflix. Faça uma coisa que vá melhorar o seu humor e seu astral. Não procure, no início do dia, saber quantas mortes ocorreu, se está tendo vacina. Procure coisas mais saudáveis para, no decorrer do dia, você ir melhorando. As próximas gerações, doutor, o que é que o senhor espera delas, principalmente das crianças que estão passando agora, que estão passando por isso? Como é que a gente pode ajudar essas futuras gerações? E como é que vai ser a história, né? Como é que eles vão contar essa história da gente que passou? A história vai ficar muito interessante. As histórias das pandemias anteriores não repercutiram tanto mundialmente como essa tem repercutido. E está vindo aí os filhos da pandemia, né? Porque devido ao maior tempo de permanência em casa, os casais, as mulheres estão engravidando, aumentou o número de gestações, mas vai ficar nos anais da história. Vamos ver o que a gente passou, o que a gente pôde fazer e que a gente saia vitorioso, né, dessa pandemia. Doutor, quero agradecer a presença do senhor aqui conosco, foi muito bom, foi muito esclarecedor. Okay. Essa câmara é sua, quero que o senhor fique à vontade para deixar suas considerações finais. Tá certo, obrigado pelo convite. E como eu falei, pessoal, qualquer dúvida, a UBS vai estar sempre de portas abertas. A gente está lá para servir vocês. Orientações, tratamento, diagnóstico. Ninguém precisa ser escravo de tristeza, insônia, depressão, o que for. A gente tem uma vida livre e tem que ser vivida com qualidade. Obrigado, doutor. Mais uma vez agradeço a sua presença. Faça isso aí no seu município. O programa passa em todo o estado de Pernambuco através da TV Nova. Procure atendimento, procure a UBS aí da sua cidade, do seu bairro e, com certeza, faça isso que o doutor falou, né? Procure esse atendimento, se abra, fale, exponha. Esse é o melhor remédio, né, doutor? Isso. E nada de automedicação. Nada de automedicação. Quero agradecer a você, carinho da sua audiência, agradecer a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite e na direção-geral Lídio Maciel. Para você, um excelente restante de semana, cuide-se, aproveite e lembre-se, acesse nosso site www.tvlw.tv.br e acompanhe o Saúde em Evidência a hora que quiser. Até lá!